Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Bom dia, paz, saúde e alegria para você. A alegria do Senhor é a nossa força. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu já quero profetizar na sua vida Jeremias capítulo 1, o verso 19. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Crê nessa palavra, você crê? Então creia nessa palavra, caminhe com Deus, priorize Jesus Cristo na sua vida. Como diz uma canção, Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus tem poder para mudar qualquer situação, qualquer circunstância. Exatamente, Ele tem todo o poder. Em Mateus 28:18 ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então você tem que andar com quem tem todo o poder. Você não pode andar com alguém que manda parcialmente. Você tem que andar com o Todo-Poderoso. E se você me assiste pelo canal do YouTube, do Agindo Deus, quem impedirá, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar o seu like. E você pode fazer comentários positivos, pedindo oração, contando um depoimento, um testemunho de algo que Deus já fez e Agindo Deus participou da bênção. Então compartilha. Aquilo que é bom deve ser compartilhado para que outras pessoas sejam edificadas. Quando você dá um testemunho legal, pessoas são edificadas, a fé das pessoas são encorajadas. Então, repito, Jeremias capítulo 1, verso 19. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então, receba esta palavra, esse incentivo, essa motivação, esse encorajamento da parte de Deus através aqui do profeta Jeremias, o homem que Deus vocacionou, o homem que Deus chamou e o homem que Deus disse para ele: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Então Deus conhece você, meu amado e minha amada ouvinte, desde quando você estava sendo formado no ventre de sua mãe. Assim não é diferente comigo. Ele conhece cada detalhe, Ele conhece a nossa vida e Ele sabe o que é melhor para nós. Portanto, vem para Jesus você também e entre nesta unção maravilhosa desta manhã especial que Deus reservou para todos nós. E já chegamos na nossa quarta-feira. Hoje é quarta-feira, hoje já é dia 23 de abril de 2025, 23 de abril, uma quarta-feira especial. Então seja muito bem-vindo. Está comigo aqui a pastora Eva, já vai também dar a sua introdução aqui na palavra, e na técnica o Fábio Torres, né? Estamos juntos aqui em 3 pessoas para sermos usados nas mãos de Deus nesta manhã, para que você aí do outro lado, seja pelo rádio, pelas plataformas digitais, pelo canal do YouTube ou pela internet de modo geral, importante você estar conectado com a gente. Então fique com a gente, porque o mover espiritual já começou. A bênção de Deus já está no ar, chegando aí até você. Graças a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Você de longe, você de perto, você que está ligadinho já nesta manhã, crendo num Deus vivo, poderoso, grandioso, que faz infinitamente mais. Ele vai além daquilo que você pede, sonha, pensa ou imagina. Crê no Senhor vosso Deus e estarei seguro já pela manhã. Creia, acredite que Ele pode fazer infinitamente mais. A sua segurança, a sua confiança, ela tem que estar no Todo-Poderoso. Talvez você se protege de tantas coisas, mas a segurança ela vem do Senhor para as nossas vidas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, é Ele que guarda a cidade, é Ele que guarda você, é Ele que te protege. A segurança, ela vem do Todo-Poderoso. Você se sente seguro, você se sente confiante que Ele está no controle de todas as coisas, segundo Crônicas 20:20.
Essa peleja não é sua, você não tem que pelejar. Ele vem e luta por você. Você entende isso? Ele entra na sua frente, ele te protege. Você entra na brecha da oração pela sua família, mas antes disso, o Todo-Poderoso entra primeiro. Ele te guarda, ele te livra, ele te protege. Enquanto você dormiu, descansou, ele cuidou de todas as coisas. Todas as coisas. Até aquilo que você não pediu, ele já está resolvendo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. Então você precisa crer no Senhor, vosso Deus, e estarei seguro. Crede nos profetas e prosperareis. Você precisa crer que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Se você vê, não é fé. Fé é aquilo que você não vê. Não vê, você não vê. Mas ele existe e ele está realizando. Ele dá o sopro de vida, ele dá o fôlego de vida. Ele sopra através do vento. Você pega o vento? Não, você não pega, você sente. Ele sopra, não é verdade? Então você precisa crer que ele existe. E ele está no controle de tudo, pastor Edson, de todas as coisas. Graças a Deus, é verdade. Essa é a nossa felicidade, nossa alegria, a nossa segurança de saber que Deus está no controle e ele cuida de cada um de nós. E me vem à mente também aqui um salmo, eu cheguei aqui no estúdio, já me veio esse salmo na cabeça, o Salmo 40, o Salmo 46, né? O Salmo de número 46, ele é muito especial. Ele começa dizendo o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Olha que versículo sensacional. Está dizendo assim, Deus é. Então ele é o quê? Refúgio e fortaleza. E socorro bem presente. Ele está bem presente na angústia. Por quê? Porque às vezes acontece da pessoa passar por um momento de angústia. Às vezes um conflito, uma situação difícil e gera uma angústia. Mas ele é poderoso. E para te dar socorro, para te dar a vitória, para te resgatar, para renovar as suas forças. E ele continua dizendo sobre a questão até da natureza, no verso 2. Pelo que não temeremos, olha só, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Olha só, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Está dizendo que ainda que haja mudança geográfica da natureza, ele diz mais, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Olha que lindo, ao romper da manhã. Pegue essa palavra literalmente, ao romper da manhã. Você que já nos ouve logo pela manhã, né? Você que tem essa oportunidade ou até o privilégio de ouvir aqui na hora, aqui, quando está sendo gerada a programação ao vivo. Então, já receba profeticamente aí na sua vida, porque no verso 9 diz: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aí ele fala para mim e para você: aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Vamos demais isso aqui, essa afirmação. Está. Não é esteve ou estará. Ele está hoje e vai estar amanhã. Ele está. Ele está. Me vem à mente quando Paulo, o apóstolo Paulo, estava numa embarcação com 276 pessoas e veio um grande temporal e começou a destruir a embarcação. E ele disse: o Deus a quem eu sirvo falou comigo que a embarcação será destruída, mas ninguém vai perecer. Todos nós chegaremos em terra com vida. E assim aconteceu. Então o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse salmo fala da fé em Deus, da confiança
no Todo-Poderoso. E como eu faço para ter essa confiança? É pela fé, queridos. Você precisa crer pela fé. Fé não se explica. Você crê pela fé. Então, quando você tem experiências com o Deus dos milagres, não tem para ninguém. Então, a experiência ela é única, ela é individual. Ela é individual. A salvação ela é individual. É você e Deus, é você no seu particular com Deus. Então, você precisa ter experiências com Deus, transformadoras, impactantes. É mudar a sua vida, não a vida do outro. Onde eu posso melhorar? Do que eu tenho que me afastar? Onde eu devo ir? Como eu devo fazer? É com você, não é com o outro. Quando nós somos transformados pelo poder dessa palavra, que é viva, poderosa, eficaz, penetrante como uma espada, que ela vai lá no seu pensamento, ela vai lá no seu secreto, ela vai lá no seu íntimo, onde ninguém entra, ninguém sabe. Nem o seu esposo sabe que você passou mal à noite. Ninguém sabe, mas Deus sabe. Lá naquele seu secreto que só você e Deus, ele entra no seu particular e ele fala com você. É muito forte quando você tem essa experiência com Deus. Quando não tem mais ninguém, Deus já é a maioria. Quando todos se afastam de você, ele está contigo todos os dias da sua vida. Se você fugir para as montanhas, ele vai com você. Para onde você for, ele vai com você. Para onde fugirei? Como eu vou fugir desse Deus tão grande, tão tremendo, tão poderoso, que deu o seu filho, o filho dele, Jesus Cristo. Ele deu o melhor que ele tinha. E o que eu tenho que fazer é dar só a minha vida para ele dirigir. Quando ele dirige a sua vida, ele dirige a sua vida. Não é você que dirige e ele vai de carona, é o contrário. É ele dirige e você vai de carona com Jesus. É assim que funciona. Ele é Senhor da sua vida. Senhor é aquele que manda mais. Ele é o sócio majoritário. Ele manda mais, ele é maior, ele tem maiores ações. Não é assim? Então ele não é hóspede na sua casa que vem só no domingo, que vem só no final de semana, que vem só na madrugada, que vem só a hora que você quer. Não, ele quer ser Senhor no seu casamento, no seu trabalho, nas suas dores, nas suas alegrias, nos seus passeios, quando você tem dinheiro, quando você não tem dinheiro. Ele é o meu pastor e nada me faltará. O pastor das ovelhas, ele cuida das ovelhas. Ele sabe se ela está caindo no precipício. Por isso ele tem um cajado. O cajado não é para bater na ovelha, o cajado é para puxar ela. Para puxar ela quando ela estiver caindo. Pastora, me segura, porque hoje eu estou escorregando, estou caindo. Então vem para Jesus. Vem para Jesus, porque o dia que não tiver mais o programa Agindo Deus Quem Impedirá aqui, você vai segurar em quem? Porque você está acomodado, segurando aqui na programação, não é verdade? E o dia que não tiver o programa, você vai segurar em quem? É em Jesus, pastor Edson. Ele é o dono de todas as coisas. Então não podemos estar acomodados. Acomodados, nós podemos estar seguros, mas em Deus, não nas suas próprias riquezas. Não nos seus bens, no seu patrimônio, naquilo que você tem, não. A segurança está no Todo-Poderoso. Por isso você vê pessoas que não têm muitas coisas, elas não têm muitos bens materiais, mas elas têm uma fé sobrenatural que vai além. E você olha para aquela pessoa e diz, puxa vida, você não tem muita coisa. E você está sempre alegre, sempre feliz, sempre orando. Ora, até por quem você não conhece, isso é fé. É fé num Deus grande, que acrescenta, que vai além, que dá tudo o que você precisa. Descansa no Senhor, confia nele, ele agirá. Isso é descansar. Fé, confiança, é descansar no Senhor e acreditar que, enquanto você dormiu, ele já providenciou o seu milagre. Enquanto você dormiu, ele já foi à frente das suas batalhas. Anote essa frase. Essa peleja não é sua, você não tem que pelejar. Descansa, confia, acredite, sorria.
cuida da sua mente, cuide do seu coração. Cuide do seu coração, porque quando você fica muito triste, muito preocupado, muito agoniado, muito nervoso, você traz doenças para o seu físico. Você atrai coisa ruim para você mesmo. A tristeza, ela dói os ossos, está lá em Provérbios. Quanto mais triste você fica, mais os seus ossos começam a adoecer. Então isso é fé. É fé sobrenatural. Fé sobrenatural vai além daquilo que você sonha, pensa ou imagina, pastor Edson. Isso é fé. Estar aqui é uma fé sobrenatural. Exatamente. E não tem como falar de Deus se não falar da fé. Porque é um texto que a gente repete aqui constantemente, o famoso texto de Hebreus capítulo 11. Aliás, se você não leu ainda Hebreus 11, depois você lê com calma o capítulo inteiro. Ali fala dos heróis da fé, fala tudo que eles passaram e venceram pela fé. Superaram os problemas pela fé. Sim. Enfrentaram perseguições pela fé. Tiveram fé. É isso. Então, a fé é a nossa conexão com Deus. E Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. Mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus, que caminha com Deus, crê que Ele existe. Então não tem como caminhar com Deus se não acredita na existência dele. Sim. Então não tem que ter fé. Sim. Entendeu? E o Salmo 46, quando ele diz Deus é o nosso refúgio e fortaleza, significa o quê? Afirmar que nele nós encontramos toda a força e toda a proteção que nós precisamos, independente das circunstâncias que possam nos afligir ou acontecer. Aí ele ainda diz mais aqui, quando ele diz sobre a fortaleza. O que é uma fortaleza? É a capacidade de enfrentarmos dificuldades com coragem e fé. Esse dia eu estava ouvindo uma postagem de um empreendedor, e ele não estava falando sobre a fé necessariamente, mas ele acabou dizendo, olha, não precisa só a fé, você tem que ter coragem para encarar os desafios da vida, você tem que ter coragem. Então, eu acredito que fé e coragem tem que andar de mãos dadas. Né? É porque quando você tem fé, você tem atitude. Quando você tem atitude, você depende de Deus. Porque quando o seu funcionário pedir as contas, você vai ficar sozinho, você vai ter que fazer o serviço. Quando aquela pessoa que você vive encostada nela não existe mais, você vai ter que andar com as suas próprias pernas. Então, fé é atitude, é coragem, é ânimo, é disposição, é vontade, é amor próprio, é bom senso, é criatividade. Então, quando você entende isso, você começa a se amar, se cuidar, zelar de você. E essa fé, ela vai além das suas expectativas. É você acreditar na sua capacidade, é você acreditar no seu potencial. Porque tudo já está dentro de você, o milagre já está dentro de você. Você é um provocador de milagres. Você pode dar a ordem para essa dor sair e ela vai sair em nome de Jesus. Essa montanha vai sair em nome de Jesus. Essa briga, essa intriga, essa confusão, essa dívida, esse mal que tão de perto te atormenta, vai sair em nome de Jesus. Basta uma ordem, uma determinação sua. Mas se a pastora Eva não estiver aqui, se o programa não estiver no ar, o que eu vou fazer? Você vai usar a sua fé. Você vai usar as suas palavras. Você vai usar o que está dentro de você. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e você não tenha nele nenhum contentamento. Descansa no Senhor, espera nele e ele vai agir. Ele vai agir. É que o processo é longo e você não gosta de estar dentro do processo. Começar uma empresa é ótimo, encerrar uma empresa é ótimo, mas o processo do desenvolvimento é que é difícil. Começar uma faculdade é legal, terminar e fechar a matrícula é fácil. Quero ver o desenvolvimento. Começar um trabalho é fácil, mas o desenvolvimento, as idas e vindas, as subidas e descidas, o frio, o calor, a chuva, as 4 estações, é você gerenciar isso na sua vida. Isso é fé. Pastor, eu casei pela fé, tive filhos pela fé, fiz uma entrevista pela fé, abri minha empresa pela fé, paguei minhas dívidas pela fé. É pela fé
É dependência total de Deus. E quando você tem dependência de Deus, você crê que Ele existe. Olha, foi Deus, pastora, porque o médico disse que não tinha mais jeito. Ele fez de tudo, mas Deus fez o milagre. E milagres não se explica. Você aceita pela fé. Olha, foi milagre. Foi milagre. Foi milagre. Você foi e voltou e está vivo. Foi um milagre. Então, reconhecer Deus na sua vida. Reconhecer que é Deus que age na sua vida. E Ele vai fazendo isso dia após dia. Tem milagre na casa, tem milagre aí, tem bênção aí na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Vai dando glória aí, porque está muito forte o agir de Deus. Para a gente fechar esse bloco aqui com essa palavra, a importância da fé, você nota em Lucas capítulo 18, o verso 8, Jesus diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Achará fé na terra? Estamos vivendo um tempo de grande apostasia. A pessoa está se apostatando da fé. Muitas pessoas que no passado criam, acreditavam em Deus, hoje elas estão afastadas, não acreditando mais. E há uma onda no mundo espiritual, no planeta Terra, há uma onda para que as pessoas não venham acreditar mais em Jesus. Se você não precisa ser muito inteligente, mas sendo um pouquinho inteligente, você está percebendo como a mídia, quando está sendo assim, um ataque contra a fé, tirando a pessoa de Jesus Cristo de cena. Mas a Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da fé. Então, cuidado com o que você ouve e o que você vê. Aqui, enquanto você está nos ouvindo, pode ficar tranquilo. Mal não vai fazer para você, mas vai fazer bem para a sua fé, para a sua caminhada com Deus. Porque aqui nós trazemos boas notícias. É o Evangelho, as boas notícias de salvação. Falamos de Jesus, da fé. Impulsionamos você através de palavras de encorajamento, palavras inspiradas de Deus, para que você seja um homem melhor, uma mulher melhor, uma pessoa melhor e, acima de tudo, uma pessoa que seja salva por Cristo Jesus. Mas existem milhares e milhares de informações, pelo rádio, pela televisão, pela internet, o boca a boca de pessoas que se apostataram da fé, pessoas que já não têm a fé verdadeira em Jesus, pessoas que dizem o seguinte, líderes mundiais dizendo o seguinte, que todo caminho leva a Deus. Mentira, não é verdade. Todo caminho leva a Deus? Não, é mentira. Então, vocês têm que se cuidarem para não serem enganados pelos falsos profetas e enganados pelas mentiras. Às vezes é falado por uma pessoa famosa, seja no meio religioso ou não, e as pessoas começam a replicar aquela mentira. E uma mentira falada e repetida muitas e muitas vezes, muitos acham que é verdade. Alguns acham até que está na Bíblia. Entendeu? Então, por isso que você tem que se firmar em Deus, a fé em Cristo Jesus. E não entre em invencionismo. O caminho é simples. Jesus, em João 14,6, que é um texto que eu repito praticamente todo dia. Se eu não falo aqui, eu leio, eu medito nele. João 14, verso 6. Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então isso aqui é um alerta. Aqui estamos sendo uma voz profética para dizer que nenhuma religião leva a Deus, nenhuma religião salva. Só salva, quem salva é Jesus Cristo. É Jesus. É o Cristo vivo e poderoso. Então você precisa entender isso, para que você não seja enganado, que você não venha se esfriar na fé. Entende? Se cuidar para que você não venha se esfriar na fé. E eu sempre ensinei e vou repetir hoje para quem não sabe. Quando você enfrenta um problema, seja de ordem financeira, de ordem
a um problema de saúde, sei lá, algum problema aí que está te tirando a tua paz. Eu quero dizer que problemas não enfraquecem fé. Não, de forma alguma. A tua fé em Deus enfraquece quando você sai dos propósitos de Deus. Quando você não quer mais ouvir as instruções de Deus para a tua vida. Quando você não está mais afim de caminhar com Deus sendo orientado pela sã palavra, as escrituras, a Bíblia. A prova disso que os milagres que Jesus fez, ele dizia: levanta-te, levanta-te e vai. Levanta-te, a tua fé te salvou. Então ele sempre enfatizou a fé do necessitado, daquele que precisava de um milagre. Uma hora era um cego, outra hora era um paralítico, outra hora era uma mulher que estava enferma. Ou seja, pessoas e mais pessoas encontravam Jesus, Jesus as encontrava e elas pediam socorro a Jesus, como aquela mulher que sofreu há 12 anos, gastou tudo que tinha com medicamento, com os médicos e ainda ia de mal a pior. Mas quando ela tomou atitude e disse: se eu tocar nas vestes de Jesus, serei curada, e assim aconteceu. E Jesus disse para aquela mulher: mulher, a tua fé te sarou, a tua fé te salvou. Então, meu amado, não tem como pregar o evangelho se não falar de fé, se não falar de Jesus, porque Jesus é o autor e consumador da fé. Então, com fé, com trabalho, com coragem, sabe? Você vai superar, como tem superado os desafios de cada dia. Você que ouve logo pela manhã, aproveita bem o dia. Viva bem o dia de hoje. Viva bem. Viva bem na presença de Deus. Viva bem com a sua família. Onde você for, onde você estiver, poderá ter problemas. Mas você tem que superá-los, porque o Senhor é a nossa fortaleza. E eu concluo a minha parte aqui dizendo o seguinte: essa fonte, essa dádiva vem do Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui com a gente. O Espírito Santo certamente está aí com você. O Espírito Santo está falando conosco. Por isso que no livro de Apocalipse, a gente encontra aqui ele falando várias vezes para ali vários povos ali. Ele dizia no final que Jesus mandou uma carta, 7 cartas, as famosas cartas do Apocalipse, né? Você nota que das 7, no final, tudo ele termina dizendo o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, a você que faz parte do corpo de Cristo. Ele termina, pode notar, desde aqui Apocalipse, capítulo 2, aí começa ali em Éfeso, depois a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, todas elas, Filadélfia, Laodiceia, e tudo indica que o momento atual no mundo está acontecendo o que aconteceu na igreja de Laodiceia. Exatamente. Por isso que Apocalipse 3, verso 20, até eu falei acho que ontem na programação de ontem, vou repetir agora, palavras de Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então Jesus quer ter essa intimidade com você e ele quer que você seja íntimo dele também. Cear fala o quê? De comunhão, de estar à mesa, de ter comunhão com Jesus. E quando Jesus mandou essa carta para Laodiceia, ele disse para aquele povo: eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Olha só, ele estava dizendo, você não é nem frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Você nota que Jesus não está afim do morno, do que está em cima do muro. Pessoas que ficam em cima do muro, ela é uma pessoa morna. Você não pode contar com ela. Você não sabe quem é ela. Você não sabe que lado ela está. Entendeu? Então Jesus está dizendo que você tem que ter um lado. Você tem que escolher. É tempo de decisão. É tempo de posicionamento. Sempre foi. E agora muito mais.
Você está entendendo? É se posicionar. Que lado você está? Então ele está dizendo, assim como és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O que é um cristão morno? É aquele que ele está começando a aceitar tudo, o vale tudo. Entendeu? O morno é aquele que ele já está distante de Deus e para ele está tudo normal. Tem um monte de coisa errada na vida dele e ele acha que está tudo normal e está tudo certo, porque ele já está morno espiritualmente. Né? É o famoso cristão que quer agradar todo mundo. Né? Ele quer o tal do politicamente correto, ele quer agradar todo mundo. Né? Entendeu? A gente respeita e temos que respeitar as opiniões de todo mundo. Respeitar a opinião é uma coisa. Agora, eu não sou obrigado a aceitar tudo que me coloca na minha cabeça, à minha disposição. Eu tenho o direito de escolher. Então, Jesus está dizendo, você tem que escolher. Agora, por quê? Esse povo aqui de Laodiceia, eles diziam assim, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Olha a sentença que Jesus disse para aquele povo. Parece que ele falou um palavrão, né? Mas não é um palavrão. Ele diz assim, e não sabes que és olha só, palavras está aqui na Bíblia, pessoal. E não sabes que és um desgraçado. O que é desgraçado? Está sem a graça de Deus. Desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aí ele dá um conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então Jesus está dando outra chance para esse povo aqui. E é dito que hoje, o mundo atual que nós estamos vivendo, é esse povo aqui de Laodiceia. É a mesma coisa. Então você tem que se cuidar para não entrar nessa. Para você não ficar morno espiritualmente. Ou você fica frio de vez, ou se esquenta. Se posicione. Aí ele faz o fechamento aqui. Eis que estou à porta e bato. Ele estava batendo na porta daquele povo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Vou cear com você e você comigo. Aí ele diz, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É palavra forte, hein? E essa fé, ela vem por ouvir. O que você anda ouvindo? Mas também Deus nos chama a essa responsabilidade, aquilo que você vem falando, porque tem gente ouvindo. Tudo que você fala tem gente ouvindo. Seus filhos estão ouvindo, sua vizinha está ouvindo, seus netos estão ouvindo. Então, quando pensamos em nós, trazemos a responsabilidade para aquele que está à nossa volta. As crianças estão ouvindo o que os adultos estão falando. É impressionante como o adulto ele não presta atenção na criança que está ouvindo o que eles estão falando. E ela guarda no coração. E ela tira uma foto quando ela vê, porque ela tem a memória fotográfica. As crianças de hoje, elas veem uma vez só. Elas ouvem, elas veem e elas guardam no coração. E depois elas falam aquilo que os pais falaram lá em casa. Então, eu tenho responsabilidade por aqueles que estão à minha volta. Você tem responsabilidade por os pequeninos que estão aí à sua volta. Que peso você está jogando sobre as crianças? O que elas estão repetindo que elas veem em você? Elas estão orando como você ora? Elas estão xingando como você xinga? Elas estão falando palavrão como você fala? Elas estão ouvindo as músicas que você ouve? Elas estão lendo aquilo que você lê? Porque aquilo que você lê, ela acha depois e lê depois. Elas assistem aquilo que você assiste. Então, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? O que você anda ouvindo? O que você anda vendo? E o que você anda falando? É simples, é só prestar atenção nos 5 sentidos. Ouça, veja, sinta o cheiro. É justo? É honesto? É agradável? Tem louvor nisso? Dá graça para aquele que escuta, que ouve? É isso, queridos, é muito simples.
As crianças, elas ouvem, elas vê e elas falam e elas sentem o cheiro das coisas ruins aí no lar, na casa, na família. Por isso ela chega na escola, ela não aprende. Ela não aprende. A mamãe pensa que aquela criança está doente, a professora pensa que aquela criança está doente. Ela não está doente. É o que ela ouviu que adoeceu. É o que ela viu que adoeceu. Então ela anda vendo muita coisa ruim e ela fica frágil, fraca e doente. Então nós somos responsáveis pela nossa geração. Eu falo isso em todos os lugares que eu vou, que eu ensino, que eu ministro. Por quê? Porque um dia você foi criança, você foi jovem, você foi adolescente, você sabe o que você ouviu e o que você viu e quem você é hoje. Pelo que você viu e ouviu, você sabe. Quanto tempo demorou para você sarar disso? Então, nós repetimos isso todos os dias. E todo dia Deus fala de novo, Deus fala de novo, Deus fala de novo. E a sua palavra se renova a cada manhã, a palavra vem para nos alertar, para nos corrigir, para nos exortar, para nos ensinar o caminho que devemos andar. O caminho que devemos andar, sabendo que a prova da nossa fé, ela opera em nós paciência. A paciência, mesmo durante a tribulação, é paciência. E a paciência, ela vem trazendo em nós uma experiência muito forte. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Então, os nossos filhos, eles vão ler o que nós estamos lendo. Eles vão assistir o que nós estamos assistindo. Eles vão pensar naquilo que o papai falou ontem, que a mamãe falou ontem. Isso fica enxertado, impregnado nas células, no corpo, na mente, e aquela criança começa a repetir aquilo. Então, como está o nosso comportamento em casa? No trabalho, os nossos funcionários estão olhando para nós. Lá vai um grande homem de Deus que ora pela sua empresa, pelos seus funcionários. Eu quero ficar aqui nessa empresa, porque aqui tem uma graça sobrenatural. Aqui tem uma glória, tem uma unção. Aí a gente trabalha feliz e não vê a hora de chegar o outro dia para ir correndo, porque ama estar naquele lugar. Porque tem a graça, tem a presença, tem oração, tem louvor, tem gratidão. Não tem coisas pesadas e ruins. Você já trabalhou num ambiente assim? E depois você foi para uma outra empresa e lá o ambiente era ruim, você não via a hora de ir embora e a hora não passa e você cansa, trabalha e vive cansado. Às vezes você não faz muita coisa e vive cansado. O peso, a carga ruim naquele lugar. Você sabe do que eu estou falando. O mundo espiritual é real. O mundo espiritual é real. Deus é verdadeiro, Ele é real. Ele é a verdade e a vida. Ele não mente, Ele não engana. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Então, se a fé vem pelo ouvir, eu ouço. Então, olha o que você ouve. Preste atenção naquilo que você vê. Sinta o cheiro, se presta, se não presta. E entra de olhos abertos, de cabeça erguida. Porque Deus tem portas maiores para você nesta manhã. Deus está curando a nossa mente, o nosso coração, os nossos pensamentos. Deus está restaurando a nossa vida. Deus está purificando o nosso coração. Purifica o seu coração. Limpa. Tira tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que desagrada. Tira da sua mente os maus pensamentos, as coisas ruins da sua mente. Vai dar tudo certo, pastor Edson. Com certeza, em nome tem dado certo porque estamos nessa jornada da fé, nessa caminhada da fé. Gente, está forte demais, mas a gente tem que orar, pessoal. Vamos orar? Que bom que tem que orar, né? Aleluia, né? Mas antes da oração, dizer o seguinte, meus amados, nós estamos precisando do apoio dos agentes de Deus. Nós estamos precisando aí que levante pelo menos uns 30 agentes de Deus aí, pessoal, tá bom? Sabe por que eu estou falando isso hoje? Porque o mês está quase acabando.
entendeu? E a gente sabe que quem semeia no nosso ministério é abençoado, mas tem pessoas que semeiam por um período. Tem gente que semeia durante 3 meses, 2 meses, 1 ano, aí ele para. Então a gente precisa recompor. Estou falando sério aqui. Então se você quer que a gente continue aqui de segunda a sexta, das 8h30 às 10 da manhã, com esse horário cheio aqui, sem propaganda no nosso horário, então nós precisamos aí que vocês ponham a mão no bolso aí, na consciência, e semeia. Quem semeia é porque tem fé. Plante com fé, que Deus garante a vitória. Orando com a pastora Eva. Senhor Deus, nesta manhã nós cremos que o Senhor está cuidando do nosso coração. Sim, o Senhor está cuidando da nossa mente, dos nossos pensamentos. Quantas pessoas estão enfermas nesta manhã pedindo um milagre? A gestante que está pedindo um milagre para esta gestação. Esta pessoa, Pai, que está indo ao trabalho, esta pessoa que está em busca de um emprego, de um trabalho, de uma oportunidade para ter a sua renda, para saldar os seus compromissos. Pai, quantas pessoas querem ajudar, mas não têm uma renda, precisam, meu Pai, de uma porta de trabalho. Nós te pedimos nesta manhã, visita esse trabalhador, visita essa senhora, este casal, esta família, esta criança, livra de todo mal, guarda esta pessoa e nos ajude, Senhor, a ouvir a sua voz e ter essa benevolência, ajudar o outro e também ser ajudado, e um compartilhar com o outro, um sustentar o outro em oração e ajudando e semeando e sendo bênção na vida do outro. Pai, nós te agradecemos por estas portas abertas, por aqueles que semeiam, aqueles que ajudam, aqueles que oram, aqueles que intercedem, aqueles que divulgam essa programação a outras pessoas, aqueles que já estão sendo abençoados e aqueles que ainda virão, ó Pai. Muitas pessoas ainda não conhecem esse Jesus ressurreto, esse Jesus, o Cristo ressuscitado, que está vivo e poderoso. Sim, Pai, nos ajude a continuar com muita fé, com muito ânimo, com muita coragem, com muita disposição. Nos dê saúde na voz, saúde no corpo, saúde na mente, para continuar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Pai. Coloca o seu manto de glória, livrando e guardando as nossas famílias, os nossos ouvintes, seus filhos e familiares, em nome de Jesus. Abençoa essa água, esses documentos, essa peça de roupa, esse passaporte, essa contas a pagar, contas a receber, essa água, esse exame médico, essa pessoa que está fazendo tratamento, meu Pai, em nome de Jesus, nós cremos no milagre, já te agradecemos. Paizinho querido, em nome de Jesus, te agradecemos por essa manhã de fé, de milagres, pela palavra rema que o Senhor ministrou a nós, e nós compartilhamos com o povo da fé, o povo que nos acompanha aqui pelo rádio e também pela internet, meu Deus, e levantamos no altar, Senhor amado, este aparelho de celular que está recebendo muitas mensagens, pedindo socorro espiritual, ajuda, pessoas enfermas, pessoas precisando de um milagre. Eu apresento todas as pessoas e menciono o nome aqui, nossa irmã Iraci, Pai, a mãe do Jair, toda essa família querida aqui de Curitiba e todos os demais ouvintes, Pai, que não tem como nós falarmos nomes por nomes, mas o Senhor conhece. Todos que estão orando conosco e crendo no poder da oração, em o nome de Jesus nós dizemos: doença, sai deste corpo, infecção, vírus, bactéria, todo tipo de doença vai saindo agora. Em o nome de Jesus, nós damos uma ordem que este mal bata em retirada e o milagre aconteça na vida de cada um que ora e precisa do milagre, ou que está orando conosco em prol de um amigo, de um familiar, de um vizinho, de um conhecido, de uma pessoa que precisa de um socorro divino e, acima de tudo, Pai, a salvação de todos. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Abençoa os agentes de Deus, aqueles que têm mantido esta obra de evangelização através da sua semente financeira. Abençoa desde o empresário, empreendedor, da viúva, do assalariado, do aposentado, que a bênção de Jeová Jireh, o Deus provedor, seja também na área das finanças de todos eles. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.